Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do AIS 5. Eu sou o professor Frederico Stech, médico de família e comunidade, e hoje eu tenho o prazer de compartilhar e conversar com vocês um pouquinho mais a respeito do tétano. Vamos lá. Importante conceituar a doença. A doença é uma doença infecciosa, não contagiosa, ou seja, não transmissível, e muito importante, é uma doença imunoprevenível, que quer dizer que nós temos vacina à nossa disposição para prevenir esse tipo de doença e falaremos mais disso logo adiante. Uma doença aguda, de caráter grave, causada por essa bactéria chamada Clostridium tetani, que é um bacilo gram-positivo, anaeróbico, que tem como característica possuir flagelos abundantes, porém tem uma movimentação lenta e produz duas toxinas principais, dentro delas a de maior interesse para a gente, que é a tetanospasmina. A tetanospasmina trata-se de uma neurotoxina potente que é responsável pelos espasmos musculares, uma das grandes características clínicas dessa doença, que também nós abordaremos mais adiante. É importante dizer que em condições de anaerobiose ela produz esporas e que ela se encontra no solo, na água, no trato gastrointestinal de animais e que, portanto, a mordedura, mordida de animais, fezes de animais e situações de fraturas expostas são condições de risco para a aquisição da doença, da infecção. Aqui a gente tem uma foto da microscopia eletrônica desse bacilo gram-positivo, uma foto muito bonita, inclusive. Do ponto de vista epidemiológico, pessoal, aqui a gente traz alguns dados da Secretaria da Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, onde ele traz a incidência de casos confirmados de tétano no Brasil entre os anos de 2006 e 2017. E vocês vão observar a segunda coluna aí, trata-se da região Nordeste, onde nós estamos inseridos, com a maior incidência, quase o dobro da incidência da segunda região em casos, que seria o Sudeste. Portanto, apesar de não ser uma doença de alta incidência em comparação a outras, ela ganha importância já que tem uma alta mortalidade. Ok? Segundo esse mesmo estudo da Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, 44% da porta de entrada foi através de ferimentos por perfuração, e a maioria em vias públicas ou mesmo em residências. 73% desses casos que estão mostrados nesse gráfico aconteceram em áreas urbanas. Né? Muitas vezes a gente tende a pensar que tétano ainda é uma situação muito vista em áreas rurais, mas não, 73%, pessoal, foi vista em áreas urbanas, com uma mortalidade ao redor de 30% dos casos, né? No caso de tétano acidental, mas quando falamos de tétano neonatal, o índice de mortalidade pode chegar a 60%. A patogenia da doença, pessoal, ela acontece quando a neurotoxina tetanospasmina se une e se introduz através dos nervos periféricos, né, através de uma porta de entrada, com uma solução de continuidade na pele. Essa toxina ela se transporta de forma retrógrada ao sistema nervoso central através das uniões axionais, né? E nas células pré-sinápticas ela inibe a liberação da GABA ao espaço sináptico, produzindo descargas excitatórias de maneira mais acelerada. Isso vai produzir um aumento do impulso neuromuscular e que vai se traduzir numa das suas principais características clínicas, que são os espasmos musculares. Nós vamos ter algumas formas clínicas
Dentro das principais formas clínicas, pessoal, nós vamos ter o tétano generalizado. É a forma mais grave dessa doença, caracterizada pelo trismus, que nada mais é que a contração potente do músculo dos masséteres, tá? Rigidez cervical. Em condições mais graves, a presença de opistótonos, que é uma postura onde você tem uma contratura muscular ou um espasmo muscular generalizado. Manifestações autonômicas, principalmente como arritmias, sudorese, hipotensão, febre e espasmos musculares de grupos específicos. Aqui a gente traz uma foto para vocês de um paciente em postura de opistótonos. Observem como ele faz um arco de convexidade para cima, com contratura de todos os grupos musculares do corpo. Essa é uma outra foto, uma ilustração, na verdade, uma pintura de um paciente em opistótonos. E aqui a gente traz uma foto de uma criança, também com espasmos focais localizados, mas observem o sorriso dessa criança, né? Um pseudo sorriso ou um sorriso sarcástico em função das contraturas dos espasmos musculares dos músculos da face. Outra manifestação clínica ou forma clínica é a forma clínica localizada, em que você tem o acometimento de um grupo muscular específico ou região do corpo. E aí, mais uma vez, a foto daquela criança que ilustra esse tipo de manifestação, aliás, o tipo de forma clínica, de apresentação clínica. E a outra forma que requer uma atenção muito especial é a forma neonatal, né? A forma neonatal, ela tem uma incubação de aproximadamente 3 dias, então uma incubação bastante breve. O início dos seus sintomas ocorre a partir do 3º e pode iniciar até o 21º dia, tendo o riso sarcástico como uma das suas características clínicas bem interessantes. E aqui a gente traz a figura dessa criança aqui, ó, com trismos, né? Você vê a contração dos masséteres e também com uma postura de sorriso sarcástico. É possível, nesse neonato, a gente observar certo grau de apneia quando existe espasmo de músculos respiratórios, principalmente os diafragmas, né? Pacientes com dificuldade para sucção do leite da mama em função de espasmos laríngeos, então com grau de disfagia. E ele tem uma característica de se generalizar rapidamente, uma doença altamente letal, grave e que requer intervenção muito rapidamente. Além dessas 3 formas, existe ainda a forma encefálica, pessoal, que é quando existe a toma de algum dos pares craniais, principalmente o 7º par cranial, e se caracteriza também com presença de feridas localizadas na cabeça e no pescoço. O diagnóstico dessa doença é um diagnóstico essencialmente clínico, não existe nenhum exame específico que nos dê o diagnóstico. Entretanto, nós veremos mais à frente os diagnósticos diferenciais. O líquido cefalorraquídeo geralmente é normal, pode haver presença de leucocitose no hemograma em função de infecções secundárias, né? E exige do médico e da médica uma capacidade de exame físico e anamnese muito apurados. Nós trazemos aqui alguns diagnósticos diferenciais que são importantes, né? Então, lesões intracranianas são importantes na hora de definir o diagnóstico definitivo. Envenenamentos, né? E aí a gente pode trazer como exemplo o envenenamento por Loxeles ou aranha-marrom, em que você tem espasmos musculares como características desse envenenamento, assim como os acidentes ofídicos, né, por picada de cobras, também são outro desses envenenamentos. Abscessos periapicais dentários, em que você tem toma principalmente do 7º par cranial, é importante. As meningites agudas,
peritonites agudas, porque uma das características clínicas, eu acho que eu não falei anteriormente, é o abdômen em tábua, né? Um abdômen rígido. Então as peritonites agudas também constituem diagnóstico diferencial, assim como a raiva. O tratamento ele vai se dividir basicamente em dois elementos, que são as medidas gerais de suporte. Tá? Dentro dessas medidas gerais de suporte, eliminar o foco de origem da toxina é uma das principais garantias de boa evolução desses pacientes. A neutralização dessa toxina através da antitoxina, né, do toxoide tetânico, o controle dos espaços musculares, e aí as medicações mais usadas nesses casos são os benzodiazepínicos, como o diazepam, por exemplo. Medidas de suporte para respiração em caso de pacientes com rebaixamento dessa função, né, com baixo nível de saturação de oxigênio, a gente manter a oxigenoterapia, se for o caso, entubá-los, né? Então, medidas de suporte para respiração são medidas de garantia de vida. Além do manejo de feridas, quando chegando até em casos extremos, quando necessários, da limpeza cirúrgica, dependendo do nível de lesão tegumentar. Ok? E o tratamento de eleição continua sendo a boa e velha penicilina, na dose de 100 mil unidades por quilo por dia, divididos a cada 4 ou 6 horas, em função do quadro clínico. A imunoprevenção é outra das medidas importantíssimas, como a gente falou lá no começo dos slides. Ela é feita através, atualmente, no calendário do Ministério da Saúde, da vacina pentavalente, aos 2, aos 4 e aos 6 meses, com reforços aos 15 meses e 4 anos através da DT. E a partir dos 20 anos, reforço a cada 10 anos, pessoal. Aí está escrito 15, mas na verdade são 10 anos. O reforço da DT, repito, é a cada 10 anos, saiu digitado errado aí. Importante também ressaltar, durante a atenção pré-natal, as gestantes devem fazer o uso da DT para prevenir o tétano e a difteria. Esse esquema vacinal pode ser em até 3 doses em função da situação vacinal da gestante. E a partir da 20ª semana, ou até 45 dias após o parto, a gente também aplica uma dose da TTPA, que é a tríplice bacteriana, a celular. A aula é uma aula bastante objetiva, não tem por que a gente ficar se enrolando. Eu fico à disposição para vocês, para tirar qualquer dúvida. Sugiro para vocês o Manual de Doenças Infecciosas do Ministério da Saúde como leitura complementar. Vamos ver se eu consigo colocar isso lá na turma 10, algumas referências bibliográficas para vocês poderem complementar esse estudo. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Tenham bons estudos e até a próxima videoaula. Um grande abraço a todos.